Boa noite a todos novamente. E se eu dissesse para vocês que toda essa reforma íntima sistematizada e tudo isso que nós acreditamos a todo momento, que aprendemos e estudamos, e todos aqueles momentos em que nós estamos estudando e pensando, nossa, olha só, como eu aprendi, como eu aprendi. Tudo isso que nós fazemos no nosso dia a dia tem um objetivo. Cada um de nós tem uma intenção positiva ao fazer tudo o que faz na vida, algo que quer. Às vezes nós achamos que isso conscientemente é uma coisa, mas inconscientemente isso pode ser outra coisa. Ainda entre o consciente e inconsciente ainda tem o subconsciente, que nos dá filtros e para que nós, às vezes, começamos a agir sem exatamente saber o que queremos. Mas isso são pensamentos, são conceitos, são filosofias, são estudos científicos que muitas pessoas dizem que, através do estudo científico, há comprovação. Comprovação do quê, afinal de contas? O que nós queremos tanto provar? O objetivo da vida qual é? Qual é o objetivo da vida? Provar? Provar o quê? Para quem? Por que estamos aqui? O que é a reforma íntima sistematizada? E dentro do Espiritismo, o que é essa reforma íntima que tanto falam? A questão, pessoal, é que, até onde eu acredito, na verdade, toda a minha crença, mesmo que ela seja limitante, ela é a seguinte: através da caridade, nós alcançamos o nosso objetivo de vida, nosso objetivo existencial. Não há evolução maior do que aquela onde a pessoa vive amando o próximo como a ela mesma. E essa pessoa tendo 100% de amor próprio. Então é isso a reforma íntima. Conseguir aumentar o nível de amor próprio, obviamente para nós mesmos, porque assim nós vamos conseguir amar mais o próximo, doar amor. Não temos como dar para alguém algo que nós não temos. Então, buscar amar-se cada vez mais é excelente. Não é egoísmo. É querer ter mais amor para doar. A reforma íntima sistematizada, ela nos leva ao caminho da evolução. Para nós que estamos nesse nosso nível evolutivo, e eu costumo falar que o nosso nível evolutivo é meio medíocre, diante de todas as poucas facilidades que nós temos, e nosso nível evolutivo, seja ele, independente de qualquer analogia, medíocre, bom, mais ou menos, enfim, ele nos faz ter que refletir, estudar, raciocinar, sentir, ouvir, pensar, para que consigamos realizar algumas ações buscando a evolução. Nós sabemos que quando temos algo impregnado no nosso inconsciente, é necessária a constância de determinada ação para transformar uma ação nossa ou pensamento para algo melhor. Então, se nós temos algum pensamento que é pouco bom, nós temos que forçar pensamentos melhores para que aqueles pensamentos pouco bons se transformem em pensamentos muito bons. Deixa de existir os pensamentos que são pouco bons. Vocês podem confirmar se estão me ouvindo? Só para confirmar aqui que estão me ouvindo. Tá.
Então, nós estamos na segunda etapa da reforma íntima sistematizada. Na primeira etapa, nós falamos sobre os momentos cruciais da vida que nos leva para a reforma íntima. Quem já está nesse momento, quem já passou por esse momento, então deve continuar constantemente a realizar a reforma íntima, ou seja, evoluir sempre. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, diz que, para que nós consigamos evoluir cada vez mais, nós temos que conhecer a nós mesmos. Na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, diz que uma maneira eficiente de melhorar-se todos os dias é revisar todas as ações que teve no dia, para ver se alguém teria alguma coisa para reclamar, digamos assim, para ver se teria alguma ação para resgatar, para realizar ações que visem a cura de determinada ação ou pensamento que nós realizamos em um dia e que consideramos ao final do dia que poderíamos ter feito melhor. Seria uma reforma íntima diária. Então, nós começamos assim a reforma íntima sistematizada. Nós sabemos que o nosso momento atual, ele é, né? Nós somos hoje tudo o que somos, o resultado do que fomos no passado. Concorda com isso? Então, a ideia da primeira etapa da reforma íntima sistematizada é realizar um estudo histórico da nossa vida, com todas as coisas pouco boas que fizemos e todas as coisas boas, para então nos conscientizarmos do porquê que somos o que somos hoje, tá? É importante nós sabermos onde estamos, porque nós só vamos conseguir saber onde queremos chegar. Para isso, nós temos que saber onde estamos. É igual colocar no Google Maps um destino. Ele vai traçar o trajeto, desde que você diga o ponto de origem, porque senão ele não vai ter como saber qual é o caminho que você tem que seguir. E na reforma íntima sistematizada a ideia é essa, saber o ponto de origem. Então, algumas pessoas realizaram o estudo histórico da sua vida, conforme eu sugeri, duas colunas, né? Coluna da esquerda, ações e pensamentos pouco bons. Coluna da direita, ações e pensamentos pouco bons. Toda a vida lá, toda a vida. Então, como interpretar isso? A questão é que isso é um preparo para a etapa atual, que é a segunda etapa. No momento que nós escrevemos as ações pouco boas e as ações boas, nós vamos perceber que algumas coisas não faz sentido mais para nós sentir nada, pensar nada, qualquer ressentimento. É muito fácil escrever. Outras coisas nós escrevemos e às vezes tentamos até nos enganar. Ah, não, isso aqui já passou. Mas ouvimos uma voz interior que vem lá do inconsciente, que diz assim, ó, olha aí, ó. Quem sabe, né? Temos que reformar isso, restaurar e resgatar para vivermos melhor. Então, quem realizou o estudo histórico da sua vida, conforme eu sugeri, deve ter percebido essas situações. Ao mesmo tempo que nas ações boas, tiveram aquelas ações em que nós tivemos muito orgulho de fazer. Porque nós podemos fazer pessoas felizes e não ter muito orgulho disso. Pode ser. Nós podemos ter bons pensamentos e não ter muito orgulho disso. Há um sentimento, e eu não tenho como descrever para vocês, porque cada um vai sentir, vai pensar de maneira diferente, e só você vai saber como que é esse sentimento, que é o seguinte: ao escrever algo, você vai sentir algo diferente sobre isso. Uma sensação de realização. Essa sensação de realização, seja ela da forma que for para você, uma voz, um sentido, enfim, não sei. Seja ela como for, ela indica um caminho que você pode insistir, repetir determinada ação, porque indica algo que, obviamente, realiza. E tudo que nos realiza
é algo que possivelmente consta no nosso planejamento reencarnatório. Tá? Quem quer identificar a sua missão de vida? Aqui está uma dica. Tudo que nos realiza é uma evidência que possivelmente consta no nosso planejamento reencarnatório. Não é tudo que nos faz feliz, tá? Não é tudo que nos faz feliz, porque a felicidade ela é relativa. Eu posso estar numa festa, bebendo e só fazendo besteira e estar feliz. Ah, então estar em festa é o objetivo da minha vida, bebendo. Não. Não tem como um planejamento reencarnatório ter que estar em festa bebendo faz parte desse planejamento reencarnatório. Porque um planejamento reencarnatório não pode constar ações que danifiquem o nosso corpo, e o álcool danifica. Não tem nenhum estudo que diga que o álcool é necessário para o nosso corpo. Ao contrário, pessoas se matam por isso. Pessoas destroem as suas vidas por isso. Então é isso, é o sentimento de realização que indica as ações que estão no nosso planejamento reencarnatório, estão de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Eu estar aqui agora com vocês, eu estou realizado. Minha missão é essa. Simples assim. Eu ia colocar um vídeo no início, só que o vídeo não deu play ali, tá? O vídeo era do filme Poder Além da Vida, e ele falava sobre limpar-se do lixo. Porque assim, ó, quantos de vocês estão prestando atenção no que eu estou falando sem olhar para o lado, sem pensar em alguma coisa anterior, sem pensar em alguma coisa futura, sem pensar em alguma preocupação? Estão pensando e raciocinando, sentindo, ouvindo o que eu estou falando. Prestando atenção mesmo. Talvez alguns estejam meio aéreos. De repente nem estão ouvindo agora. Ou prestando atenção no cachorro, enfim. A questão é que nós temos pouca facilidade em viver o agora intensamente. E isso faz com que a gente não consiga utilizar as nossas forças 100%. Nós temos que nos livrar do lixo. E essa cena desse filme mostrava isso. O cara jogava, o rapaz lá de cima da ponte, ele se molhava. E aí o rapaz disse, eu nem vi que tu me jogou. Tu pratica alguma arte marcial? Ele disse para o Sócrates do filme. E o Sócrates disse, não, é que você não estava prestando atenção. Você não estava vivendo o momento. Mas quando você caiu, você estava. Eu até tenho um som para esse viver o momento. Porque foi o som que ele fez quando estava caindo. E aí o rapaz disse, mas não está acontecendo nada aqui agora. Eles estavam num jardim. O Sócrates tocou ele, possivelmente com a força do magnetismo dele. Ele levou ele a se focar em cada coisa que estava acontecendo. Olhou lá longe e viu uma pessoa rindo, feliz. Olhou mais para o lado, uma moça tocando um brinquedo para o cachorro buscar, o cachorro vindo, recebendo carinho. Sentiu até o som do afago, sabe, da moça com o cachorro. Do outro lado, duas moças que estavam namorando, e ele sentiu ela ali com aqueles sentimentos bons, enfim. E aí Sócrates largou ele e falou, realmente não está acontecendo nada agora. E eu queria colocar esse vídeo no início para que vocês se conscientizassem do seguinte, pessoal. Todos aqui têm histórias interessantes nas suas vidas. Eu tenho certeza disso. Que qualquer pessoa que te pegasse agora o microfone e a webcam e contasse a sua história de vida aqui, ela iria servir para mim, ela iria servir para muitas pessoas usarem como exemplo de superação. Todos nós já superamos coisas na vida. A verdade é essa, nós somos fortes. Por isso que nós estamos vivos. Porque nós buscamos isso, nós queremos isso. Nós passamos por coisas já. Aqui na palestra, e possivelmente quem vai assistir, o público, esse público que busca a reforma íntima, é um público de uma idade já não tão nova. Eu acho, né? Nós somos novos, eu sou novo, 32 anos, porém, já não tenho 20, né? Com 20 anos talvez eu tivesse pouca vivência, mas em 10 anos muita coisa acontece. Então eu sei que vocês têm histórias interessantes,
E eu sei que vocês têm muito conhecimento, sim. E vocês poderiam estar aqui falando muitas coisas legais. Muito mais legais do que eu estou falando até. Mas o que eu quero pedir para vocês é o seguinte: se concentrem no que eu estou falando. Porque eu estudo para isso. Essa é a minha missão. E eu não teria uma missão aqui nessa vida que eu não estivesse me preparando e capacitado para fazer isso, mesmo que eu possa fazer cada vez mais. Então, de repente, tudo que eu vou falar aqui, uma coisinha só vai servir para vocês. E talvez seja isso que falte hoje na sua vida para viver um pouco mais feliz. Então, vamos prestar atenção no agora. Perguntas podem ser feitas no chat. Quem quiser falar, pode falar. E agora, então, eu vou dar seguimento na segunda etapa da reforma íntima sistematizada, identificando o objetivo para a reforma íntima. Quando nós estamos começando esse estudo de reforma íntima, nessa execução, do estudo histórico da nossa vida, nós podemos perceber algumas dificuldades que visam bloquear a nossa reforma íntima. São incertezas, dúvidas e às vezes algumas certezas equivocadas, que nos levam ao pensamento de não precisar ou não conseguir realizar a reforma íntima no momento atual da nossa vida. Essas incertezas e dúvidas às vezes surgem por causa de investidas maléficas que visam bloquear a nossa reforma íntima. Nós podemos ter a percepção dessas investidas, sejam elas no plano físico, o nosso mundo aqui, nós podemos ver, tocar, ou no mundo espiritual, no plano espiritual. Investidas maléficas seriam influências externas, tá? Pessoas que visam bloquear a nossa reforma íntima, energias negativas, no caso, que visam bloquear a nossa reforma íntima, espíritos obsessores sempre são obsessores nesse caso. Pode ser muito ou pouco, no caso. São espíritos que não querem que nós mudemos, nos aperfeiçoemos. Por quê? Porque o nosso estado atual de pensamentos, sentimentos e emoções dá energia para eles se fortificarem e se sentirem melhor no plano espiritual. Alguns nem sabem que estão desencarnados. Estão ao nosso lado, não sabem que estão desencarnados. Acham às vezes até que nós estamos até ignorando eles. E sofrem por isso. E como eles estão sofrendo, se nós sofrermos também, os nossos pensamentos sofredores, com sentimentos e emoções, vão gerar uma energia sofredora. Essa energia sofredora é que está afinizada com esse espírito que está desencarnado e sofrendo. É essa energia que ele precisa. Porque, por incrível que pareça, quanto mais ele sofre, mais ele se sente melhor. Entende? Faz sentido isso para vocês? Se tem um espírito sofrendo, é com energia de sofrimento que ele se alimenta. Igual uma pessoa que está aqui, raivosa, é com a raiva que ela se alimenta. Então, quando ela está na rua caminhando, procura briga com alguém, e esse alguém responde com briga, é aí que ela fica mais forte. Se alguém responde com paz e harmonia, ela procura outro caminho. Então, esses espíritos às vezes não querem que nós melhoremos os nossos pensamentos, as nossas ações. E quando nós identificamos, tem algumas maneiras que nós podemos identificar essas investidas maléficas que ocorrem via plano espiritual. Nós percebemos que chegam influências no nosso corpo físico e até mesmo no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que está coincidido, com o nosso corpo espírito. Aliás, desculpa, que está coincidido com o nosso corpo físico. Quando acontece isso, nós chegamos no local, ou estamos no local, ou agora mesmo aí, de repente você pode estar sentindo um peso em determinado local do corpo, ou não.
Se você estiver sentindo um peso um pouco desagradável, e bem no momento que eu falo algo, então vocês reflitam sobre isso. Será que eu estou falando realmente? Vocês concordam ou não concordam? Não estão concordando por quê? Ou estão concordando por quê? Questione. A nossa visão, quando nós recebemos influências negativas, ela pode até ficar ofuscada. Talvez já tenha acontecido com vocês de estarem em um local e sentirem que não estão nem conseguindo enxergar bem. Parece que querem nublar a nossa visão, nos influenciar e nos tirar do agora, do nosso momento atual, que no caso seria um momento de reflexão e execução da reforma íntima. Podemos sentir tonturas, mal-estar, e a nossa capacidade de relacionamento de raciocínio diminui, ocorrendo perdas de memórias e a dificuldade em seguir uma linha de pensamento. Então nós estamos estudando a reforma íntima sistematizada e quando a gente nem entende mais o que está acontecendo. Alguém aqui se perdeu no que eu estou falando? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Porque a dificuldade de raciocínio pode estar justamente em influências negativas externas que estão visando que você não consiga entender para não conseguir se reformar. Eu busco falar sempre com palavras simples. Às vezes eu posso falar mais rápido ou mais devagar, mas as palavras que eu uso são simples, para que haja um entendimento fácil. Então, se alguém aqui não está entendendo algo, pergunte, pessoal. Porque é através da força de vontade que nós conseguimos vencer essas investidas maléficas. Então nós temos que insistir em buscar conhecimento, em buscar a reforma íntima. Insistência é o autoenfrentamento. Porque às vezes nós mesmos é que podemos estar nos obsediando. A autoobsessão existe, né? Ela ocorre com nossos pensamentos, nós mesmos. Porque naquele pensamento que nós pensamos assim, eu não vou conseguir, eu não sou forte o suficiente, eu não mereço a felicidade. É uma auto-obsessão, afinal de contas, todos nós podemos e conseguimos fazer tudo aquilo que queremos, mas temos que ter fé. Temos que ter fé. A fé é o pensamento positivo, é imaginar um futuro onde você está vivendo melhor e buscar aquilo. Quem tiver alguma dúvida, perguntem. Como é que essas influências externas chegam até nós? O Espiritismo nos esclarece que nós temos o perispírito. O perispírito é o nosso corpo espiritual. Quando nós desencarnamos, nós nos manifestamos, existimos no plano espiritual, e o que nos dá forma é o perispírito, tá? Ele reveste o nosso espírito. E o nosso perispírito está coincidido nesse momento, está junto neste momento com o nosso corpo físico. Nós temos, então, diversos pontos de entradas energéticas no nosso corpo físico e no nosso perispírito também. Esses pontos, centros de força, podem ser chamados também de chakras. É assim que nós sentimos as energias dos ambientes. É assim que nós sentimos aqueles tremores, às vezes, sabe? Que você treme, porque passa uma energia por ti, aquilo mexe com o teu corpo energético, todos os teus chakras são alterados, ou alguns deles, e aí dá um arrepio, um banho energético, e você se sente bem. Talvez você sinta isso enquanto está assistindo essa palestra, se sinta melhor, porque talvez você esteja amparado nesse momento, sendo fluidificado energeticamente, para que a sua consciência se amplie e consiga então aprender mais e aplicar os conhecimentos que aqui estão sendo transmitidos. Então é dessa forma que nós sentimos as influências externas. E elas podem ser positivas ou negativas. As negativas, então, elas ocorrem como nós falamos anteriormente. Tá bom? Quando nós entramos em um local, por exemplo, e esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo,
que tem uma lei física, que é a assimilação e a repulsão dos fluidos, que é a energia. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Quando nós entramos em um local, ou quando nós estamos em contato com alguém, ou quando o espírito desencarnado, com pensamentos e sentimentos malévolos para nós, quer nos afetar, nós sentimos algo pouco bom. Da mesma forma que o pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Então é aquele banho energético positivo que eu disse que o seu mentor pode estar auxiliando você nesse momento. E você pode entrar num local com um ambiente limpo, puro, mais sutil e sentir essa energia. É um pensamento, é uma energia benévola, né? Então é assim que funcionam as influências dos ambientes, das pessoas, dos espíritos desencarnados para conosco. Quando nós estamos realizando a reforma íntima, nessas primeiras etapas, podem acontecer muitas coisas, assim, fisicamente também, que visam impedir que isso seja realizado. Por exemplo, para nos desanimar, né, nós podemos estar em uma situação com a família ou amigos próximos e algumas pessoas começarem a falar coisas ruins que nós fizemos no passado, visando obviamente nos afetar negativamente. E isso às vezes pode causar um aborrecimento em nós que faça a gente pensar, não quero mais mudar, não posso nesse momento. Ou então nós podemos receber convites para irmos em lugares que visam dificultar as nossas ações positivas. Visam então auxiliar as nossas ações prejudiciais, que nos geram dúvidas sobre alguma decisão que tenhamos tomado positiva. Nós decidimos realizar a reforma íntima, estudar mais, nos convidam para ir numa festa e nós decidimos que ir na festa é melhor. Chegando lá, então, nós vemos, eu estava viajando, tem mais é que ficar em festa mesmo. Ou tem mais é que ficar em um ambiente que queira realizar ações pouco boas para as pessoas. Então nós temos sempre que cuidar os convites, realizar as evitações inteligentes. Evitações inteligentes durante a reforma íntima são aquelas em que nós evitamos os locais, pessoas que podem nos influenciar negativamente. Se nós acreditamos que não temos condições de aguentar essa influência negativa, nós inteligentemente evitamos temporariamente até nos fortificarmos. Realizamos algumas reformas íntimas e quando acreditarmos já que podemos estar lá naquele ambiente sem sofrer influência negativa para nos prejudicar, nós vamos lá conviver com aquelas pessoas, com aqueles ambientes novamente, buscando resgatar, restaurar, auxiliar da maneira que nós podemos. Então, às vezes, nós podemos evitar. Certo? Deixa eu ver aqui se a Fátima tem uma pergunta. Tem uma pergunta, Fátima? Pode perguntar. Ela botou ali que tinha uma pergunta, né? Mas às vezes as pessoas clicam sem querer ali. Bom, Fátima, se tiver uma pergunta, pergunte aí no chat, tá? Talvez você tenha clicado sem querer. Bom, pessoal, então a primeira etapa foi aquele estudo histórico, né? Na coluna esquerda nós colocamos as ações pouco boas e na coluna da direita nós colocamos as ações e pensamentos bons. Isso serve para nós nos conscientizarmos por que estamos no nosso momento atual. E também, no momento que escrevemos ou lemos, nós podemos ter a percepção de algo que nos realizou nas ações boas, indicam que são ações que estão de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. E nas ações pouco boas, aquelas ações que nós olhamos e sentimos algo pouco agradável, possa significar que seja ali alguma questão que você tenha que resgatar, restaurar ou então colocar como objetivo na sua reforma íntima. Para identificar o objetivo para a sua reforma íntima, nós vamos utilizar o estudo histórico da nossa vida, tá? É importante realizar. Em conjunto com isso,
E, principalmente, nós vamos realizar perguntas objetivas para nós mesmos, conforme diz no Livro dos Espíritos, onde diz, portanto, o homem pode fazer a si mesmo perguntas claras e precisas e não precisa ter medo em multiplicá-las. Quem ler toda essa resposta dessa pergunta no Livro dos Espíritos vai entender que trata-se da revisão diária de vida, né? Das ações que fizemos. Nós estamos aqui na Reforma Íntima Sistematizada propondo para todos vocês que vocês realizem isso em todo o contexto da sua vida até hoje, desta vida. Então vamos realizar perguntas e é através dessas perguntas que nós vamos identificar o que nós podemos reformar intimamente neste momento, certo? É assim que nós vamos identificar o objetivo para a nossa reforma íntima, realizando perguntas para nós mesmos e com essas respostas que nós temos que escrever ou digitar. Não pode responder só em pensamentos. Tem que escrever e digitar. Por quê? Porque faz uma grande diferença escrever. Nós só vamos poder comparar as nossas respostas se nós tivermos documentado. Se nós não documentarmos, nós não vamos saber no futuro que já melhoramos. E podemos achar que não está adiantando nada os nossos esforços. Eu vou passar agora então aqui as perguntas que nós temos que responder. Vocês não precisam responder agora, até porque eu vou passar, não vai ter tempo hábil para responder. Quem quiser as perguntas, solicitem no meu Facebook, que eu vou enviar o arquivo com as perguntas. Tá? Meu Facebook, eu vou colocar o link ali no chat. Eu vou enviar todas as perguntas completas. E aí vocês respondam. Vocês não vão precisar falar as respostas para ninguém. É uma coisa íntima de vocês. Se precisarem de auxílio, podem contar comigo. Para quem estiver ouvindo só o áudio, meu Facebook é facebook.com/demetriuscesar1. Então, vamos ver aqui, eu vou ler um comentário da Gleice, que diz que interessante que algumas ações pouco boas que eu tinha realizado, ao passar para o papel e revisar depois, percebi que tinha muitas coisas que não têm mais importância. Já passou. Eu estava ainda presa a esses sentimentos de culpa. Então isso é uma boa colocação, uma importante colaboração da Gleice para constatar a importância da escrita, de escrever mesmo. Porque quando nós ficamos só no pensamento, nós às vezes não sentimos realmente o que temos que sentir para aquela situação. É estranho assim explicar, né? Porque na verdade vocês têm que fazer as suas experiências. Escrevam. Se vocês escreverem, eu não vou mais precisar explicar nada, porque vocês vão comprovar para vocês mesmos a grande diferença que é entre ficar só nos pensamentos e executar uma ação. E a ação da escrita é excelente. Como vocês podem perceber, a Gleice teve um grande benefício de perceber que algumas coisas que ela estava presa ainda do passado, ela percebeu que já havia passado. Não fazia mais parte dela aquilo. Foi algo pouco que ela realizou, mas que possivelmente então já transformou aquilo para algo bom, muito bom. Continuando nas questões das perguntas objetivas. Boa noite, Amanda. Nós vamos começar agora então a falar sobre elas. Nós temos algumas áreas na vida, tá? As perguntas objetivas, vocês podem ampliar elas o quanto quiser. Eu tenho aqui algumas que eu acredito que através dessas nós já podemos conseguir identificar um ou mais objetivos para a nossa reforma íntima e executarmos isso agora. Na nossa questão da saúde, então, nós perguntamos como está a nossa alimentação, nossos exercícios físicos, se cuidamos da nossa saúde, se estamos em dias com os nossos exames, se cuidamos de maneira sadia da nossa estética. De maneira sadia. O que é sadia? Sadia é o que é para você, e não o meu conceito de sadio. Você é que vai pensar e refletir, raciocinar se é sadio para ti
a maneira como cuida da sua estética. Entende? Você tem a resposta no seu íntimo, internamente. As respostas estão dentro de ti. Então todas essas respostas das perguntas, elas são íntimas. Elas são particulares. Sendo assim, tudo que vocês responderem já está certo. Está certo. Mas façam com força de vontade. Porque o certo hoje pode ser cada vez melhor. Como isso? Porque quando nós conseguimos acessar o nosso inconsciente, a nossa essência, quando nós acessamos cada vez mais o nosso eu interior, nós percebemos que o nosso sentido de certo, ele vai se alterando. Porque durante a vida nós colocamos filtros nos nossos pensamentos e assim nós pensamos que algo que estamos realizando é certo. Quando realizamos uma pesquisa, um estudo, um autoconhecimento, uma autopesquisa visando autoconhecimento, percebemos que ontem o que achamos que era certo, hoje já não é o certo para nós. Por quê? Será que é porque nós mudamos ou porque nós somos mais a fundo na nossa essência, passamos pelo nosso subconsciente onde tinham alguns filtros, acessando o nosso inconsciente, o nosso espírito, e aí acessamos a nossa essência que nos norteia sempre para o caminho do bem e percebemos que o certo hoje é isso, isso e isso. É com esse pensamento de aprofundamento no nosso eu interior é que nós vamos responder as perguntas. Porque nós temos que ser sinceros, pelo menos, no mínimo, por nós mesmos. Porque se nós mentirmos para nós mesmos, isso é uma autocorrupção. Nós nos autocorrompemos se fizermos isso. E aí, isso nos leva à estagnação evolutiva e, invariavelmente, nos leva para sofrimento. Ou então, cada vez menos felicidade. Na área da família, nós perguntamos como que é o nosso relacionamento com a família. No que eu posso melhorar em relação a este relacionamento? Preciso realizar alguma reconciliação? Algum perdão? Eu tenho que me perdoar em algo que eu fiz para minha família? Eu tenho que perdoar a alguém da minha família por algo que tenha feito para mim? Será que eu posso mesmo só perdoar em pensamentos? Talvez o perdão verdadeiro seja aquele onde nós conseguimos já ter contato com aquela pessoa, aquele familiar, sem nos sentir ressentidos, mesmo que ele não tenha nos perdoado ou que não tenha pedido perdão. Se nós perdoamos ele, ou se nós nos perdoamos, nós já podemos ter a possibilidade de estar com ele sem nenhum ressentimento, independente do modo que ele está com a gente. Porque nós só nos deixamos influenciar pelas pessoas se nós quisermos. A nossa felicidade, a nossa paz espiritual, a nossa paz interior, não depende de ninguém, depende de nós mesmos. Nós decidimos o que, quem, onde e como nos afeta. Então é por isso que nós temos que nos reformar intimamente cada vez mais. Se nós estamos de bem conosco, nós estamos de bem com o mundo. O mundo à nossa volta é a extensão dos nossos pensamentos. Isso é algo que eu constatei na minha vida e tenho certeza que muitas pessoas aqui acreditam, estão afinizadas com esse meu pensamento. Isso significa que se nós encontramos uma pessoa que está talvez sofrendo um pouco, nós não vamos necessariamente sofrer junto com ela, mesmo que ela venha com algum tipo de acusação para nós, ou dizendo alguma coisa pouco boa que nós já tenhamos executado na nossa vida, nós podemos ter uma percepção diferente daquela situação, percebendo que a pessoa tem um objetivo, tem uma intenção positiva ao fazer aquilo. Uma intenção positiva, talvez somente para ela, mas mesmo assim uma intenção positiva. Algo que ela faz visando ter alguma coisa que ela necessita naquele momento. Talvez falar alguma coisa que nos afete seja o que ela precisa no campo energético, porque se nós nos sentimos afetados e sofremos, nossos pensamentos, sentimentos e emoções
se transforma em energia. Essa energia de sofrimento vai ser, obviamente, uma energia de sofrimento, vai chegar até essa pessoa sim, e como ela está vibrando nessa sintonia de sofrimento, essa energia a alimenta. Então ela sai daquele nosso contato conosco mais energizada. Ela sai bem. Algumas pessoas chamam essas pessoas de vampiras energéticas. Eu não sei, são só analogias na verdade, né? No fim a questão é essa, ela tinha uma intenção positiva, nós nos deixamos levar, deixamos que ela nos influenciasse, diminuímos a nossa faixa de vibração, e aí acabamos saindo pior energeticamente daquele momento. Mas se nós percebemos, estivermos lúcidos para o que está acontecendo, nós protegemos os nossos pensamentos e sentimentos bons, mantemos a nossa faixa de vibração. O nosso corpo energético vibra positivamente. Nós entendemos a intenção positiva daquela pessoa ao estar falando algo para nós. Talvez aquela pessoa queira ser feliz, porque a felicidade dela naquele momento é nos ver um pouco triste. Pode ser, mas a intenção positiva dela é ser feliz, certo? Nós temos também muitas vezes essa intenção positiva. Se nós temos a intenção positiva de ser feliz, e que é a mesma intenção positiva que ela tem, nós podemos perdoar ela por isso, porque nós também realizamos ações querendo ser felizes, e naquele momento manter os nossos pensamentos positivos e externar, enviar para ela energias benevolentes. Talvez essa energia, esse banho energético, esses fluidos que nós enviamos para ela, seja o que ela precisa naquele momento para limpar o corpo energético, para que os bons espíritos, as boas energias e os bons pensamentos comecem a reinar, a aumentar cada vez mais nos pensamentos dela. E quem sabe assim nós assistimos ela, nós executamos aí a caridade através da doação energética, da atenção, do não ressentimento, elevação dos pensamentos, para ser um agente transformador do bem na vida. Na área da profissão, para quem tem uma profissão, tá? Ou quem busca uma profissão, algumas perguntas são importantes para ver se nós estamos no caminho que está de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, a nossa programação existencial. Qual é a ocupação? Primeiro nós temos que definir qual é a ocupação que nós temos para que nos sustentar. Nós temos que ter uma ocupação para nos sustentar. Claro, se uma pessoa não tem, porque cuida da sua família, essa é a ocupação dela. Enfim, há algumas particularidades de pessoas que no planejamento reencarnatório realmente consta não ter uma ocupação profissional para se sustentar. Mas na grande maioria do caso, há sim uma ocupação. Qual é a nossa ocupação? Dentro do que nós estamos realizando, nós temos perspectiva profissional, nós sabemos que a lei do progresso tem que nos levar ao progresso também intelectual. E o progresso intelectual, progresso profissional, no nosso mundo físico, as coisas estão muito ligadas. Nós temos várias áreas na vida e elas têm que evoluir de maneira harmônica. Então, no que nós estamos realizando profissionalmente, temos que ter uma perspectiva. Porque isso indica que nós estamos sempre querendo uma busca constante de evolução em todas as nossas áreas da vida. Dentro do que nós estamos fazendo, temos satisfação, a realização profissional? Como eu falei no início, lá nas ações pouco boas e nas ações boas, tudo aquilo que nós entendemos que estamos nos sentindo realizados, é uma evidência aí que está de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Se a nossa profissão, ela nos dá uma satisfação pessoal, profissional, então há indícios que faz parte sim do nosso planejamento reencarnatório. Nós realizamos a caridade dentro do que nós fazemos,
Por que pergunta? Porque no planejamento reencarnatório, invariavelmente, nós vamos estar aqui para ajudar o próximo. As nossas ações profissionais têm que estar voltadas na ajuda da humanidade. Ajuda benévola, certo? Ou seja, trabalhar em uma fábrica de armas não vai estar no planejamento reencarnatório de ninguém. Porque armas, independente de alguém falar a favor de ter arma para a questão de proteção, armas não são boas. Armas estão relacionadas à morte, sem exceção. Então, nós temos que saber identificar, conseguir chegar na atividade profissional que esteja realizando a caridade com o próximo, auxiliando para que as pessoas vivam melhor. Algumas pessoas, elas são enfermeiras, médico. Bom, médico então não precisa nem discutir, né? Que é uma profissão altamente assistencial. Eu trabalho na área da tecnologia da informação, então eu busco ser assistencial nessa minha área. Por exemplo, eu trabalho às vezes na Unimed, então eu fico muito feliz quando eu dou consultoria lá, porque a Unimed auxilia muitas pessoas a terem uma saúde melhor. Ou então quando eu trabalho na cooperativa PIA, eu fico muito feliz, porque essa cooperativa auxilia muitos agricultores a se sustentarem. Então eu geralmente busco me afinizar com os objetivos da empresa, mesmo que nós saibamos que toda empresa visa o lucro, mas os serviços ou produtos que as empresas oferecem podem ser assistenciais para o mundo, positivamente. Então nós temos que buscar estar realizando isso, de acordo com isso. Um serviço bom, um produto bom para o mundo. Como que estão os nossos relacionamentos profissionais? Nós temos colegas ou temos amigos? Eu sou a favor de ter amigos. Eu sou a favor que todo mundo seja meu amigo. Eu acredito que entendo que todos são meus amigos, mas pode ser que algumas pessoas às vezes eu não veja assim. E quando eu percebo isso, eu vejo que vou mudar isso agora. Pelo menos vou me esforçar para mudar. Porque a ideia é nós sermos amigos de todo mundo. Porque a ideia é nós sermos sempre unidos. Nenhum planejamento reencarnatório diz que tem que ser separado de alguém. A não ser que esse relacionamento esteja só danificando, prejudicando os dois espíritos. Aí, obviamente, estar longe temporariamente é o melhor para a evolução dos dois. Porque se os dois ficarem juntos, vão só se matar, por exemplo, né? Então, realmente, fiquem distante um pouco, se aperfeiçoem, se reformem, depois, em outra vida, nessa vida, daqui a um século, daqui a um milênio, voltem então a se encontrar para resgatar e restaurar essa relação até que ela esteja sem nenhum nó afetivo. Então, nós, depois de respondermos isso, nós pensamos assim, de acordo com as nossas respostas, o que eu preciso melhorar profissionalmente? E aí escrevam. Coloque energia aí ao escrever. Na área intelectual, como está a nossa escolaridade? Nós estamos tranquilos em relação a isso? Nós temos boa memória? Costumamos ler livros? Tem dificuldade em ler livro? Acaba dormindo? Leia sentado, leia de pé. Eu não gosto de ler livro. Se esforce, reforme isso. Não gosto de ler livro? Tem alguém aqui que não gosta de ler livro? Já coloque isso como objetivo de reforma íntima. Talvez você não consiga reformar isso agora. Então guarde aí esse objetivo para reformar no futuro. Mas talvez você já possa executar isso agora. Já possa se reformar agora. Como? Através da leitura. Repetição. É a repetição que vai transformar os nossos pensamentos e nossas ações. Porque a repetição chega até o nosso inconsciente e nós repetimos, até que isso se torna o nosso novo eu. Então vamos ler aí, sei lá quantas páginas por dia, 5, não sei, mas leia sempre alguma quantidade de páginas de algum livro todos os dias. Se esforce. Para quem acredite que já tenha condições de aperfeiçoar isso. Porque é inevitável que nós vamos ter que ler, tá, pessoal? Seja aqui no plano físico ou no plano espiritual. Neste nosso momento evolutivo, nós temos que ter a leitura, sim, como um objetivo sempre de aperfeiçoamento. Porque isso nos leva ao autodidatismo. Aprender, né? Nós não temos como sempre buscar o conhecimento nas pessoas.
Às vezes nós temos que ler nos livros, até porque os livros foram escritos por pessoas, mesmo que tenham sido psicografados, certo? Então, algumas pessoas já desencarnaram, mas deixaram aí um legado, né? Vamos aproveitar esse legado. Quais são as nossas preocupações intelectuais? Por que nós temos essas preocupações? Pensem nisso. De acordo com as respostas, então, escrevam, de acordo com as respostas, concluam o que eu preciso melhorar. Na área dos relacionamentos, como que nós estamos nos relacionando com amigos e desconhecidos? Como estamos nos relacionando com animais domésticos? Que fatos, pessoas ou circunstâncias do nosso passado têm servido como desculpas para justificar os nossos comportamentos? Como que nós estamos agindo quando uma pessoa chega até nós precisando de ajuda? Estamos disponíveis? De quem? De que e de quem nós guardamos mágoas e ressentimentos? Escrevam. Como essas mágoas e ressentimentos têm nos prejudicado? Pensem, reflitam. Vocês vão encontrar as respostas no seu eu interior. Busquem acessar cada vez mais as suas respostas que estão lá dentro de você mesmo. Precisamos realizar alguma reconciliação com alguém? Algum pedido de perdão? Alguma ação que seja o pedido de perdão, mesmo que não tenha palavras? Por que não executar isso agora? Vamos executar isso agora. Vamos evoluir agora. Nós podemos. Alguém está com alguma mágoa em relação ao seu pai ou à sua mãe, neste momento, aqui, nessa palestra. Então, não deixe para depois. Quando acabar a palestra, ou faça o seguinte, liga agora mesmo. Pega o telefone e liga. Pede desculpa. O teu pai pode até não entender, ou tua mãe pode até não entender. Mas faça isso. Porque vai entrar nos pensamentos desse teu familiar. E vocês vão viver melhor em breve. Tá? Na questão da sociabilidade, como que está a nossa comunicação com o próximo? Como que está o nosso convívio social? Como que é o nosso convívio social, nosso convívio com espíritos desencarnados? Porque nós estamos sempre convivendo com espíritos desencarnados. Como que nós agimos com eles? Achamos sempre que estamos sendo obsediados? E aí começamos a exteriorizar, enviar energias negativas para os espíritos que estão à nossa volta, porque acreditamos que eles estão nos influenciando negativamente? Ou mesmo que estejam nos influenciando negativamente, nós estamos pensando, olha amigo, tudo vai ficar bem, não sei por que você está fazendo isso comigo, tentando me influenciar negativamente, mas se eu fiz alguma coisa no passado que lhe prejudicou, eu não lembro agora, eu peço perdão, estou buscando melhorar. Por favor, busque estar cada vez melhor. Vamos fazer coisas boas. Fique aqui do meu lado então, mas vamos fazer coisas boas pro próximo. Me acompanhe. Agora já vou fazer algo bom. Faça algo bom. Esse espírito desencarnado, se ele continuar do seu lado, ele vai estar sendo influenciado positivamente. Se ele não estiver interessado, ele vai seguir o caminho dele. O Xande aqui, então, pergunta, ao invés de você pedir perdão diretamente à pessoa, pedir perdão para ela através das orações, é a mesma coisa? Não, Xande, não é. Então, em que áreas da nossa vida nós temos sido egoístas? Explique, escreva isso. Como que o Espiritismo pode nos ajudar para melhorar a nossa vida social? Responda, reflita como que o Espiritismo pode me ajudar. Só essa resposta é de cada um, porque eu não tenho como dizer para ti como que o Espiritismo vai lhe ajudar, porque cada pessoa vive de uma forma diferente, pensa, sente, né? Mas escreva como que você acha que o Espiritismo pode te ajudar.
Talvez é mudando os pensamentos, talvez é fazendo com que você busque pedir o perdão agora e livre-se desse pensamento, desse peso. Faça isso agora, não pense mais. Talvez seja assim que o Espiritismo vai lhe ajudar, ou talvez seja de forma diferente, mas escreva a sua forma de entender, o seu entendimento de como que o Espiritismo vai ajudar a você ter uma vida cada vez melhor. Na área do voluntariado, então, nós estamos promovendo alguma ação voluntária? Nós estamos sendo voluntários em alguma área? Qual é a nossa disponibilidade para a caridade? Nós achamos sempre que é para depois, que hoje nós não temos tempo? Nós ajudamos os outros ou só pensamos em nós mesmos? Egoísmo? Nós estamos realizando alguma atividade para que possamos ajudar os outros ou não? Acreditamos que neste momento de vida não temos possibilidade. Nós sabemos que todo mundo sempre tem possibilidade de ajudar alguém. Ainda mais com a internet aí, né? Eu estou aqui em casa, sozinho, com o Iago, que é o meu cachorro, né? E ele está ali, dormindo, bem tranquilo e sereno. Poderia dizer que neste momento eu não tenho como ajudar ninguém, mas estou aqui realizando a palestra virtual. Nós sempre temos como ajudar alguém, cada um com as suas particularidades, porque como eu disse no início, com certeza aqui tem pessoas que já superaram muitas coisas, tem pessoas que têm histórias interessantes, né, Amanda? Pessoas que já passaram por coisas e perceberam que hoje estão melhores. A Kiara deve concordar comigo, o Fábio também deve concordar comigo, que mesmo que nós estejamos em um momento em que acreditamos que podemos viver melhor, nós percebemos que no passado nós já resgatamos algumas coisas e que já melhoramos. Então nós temos condições sim de ajudar. E todos nós aqui temos histórias interessantes. A Maria talvez tenha histórias interessantes do passado dela, de superação. Todo mundo aqui, se fosse contar uma história, com certeza ajudaria alguém. Então, todos nós temos como ajudar alguém nesse momento. Quem que você poderia ajudar agora? Agora nós sabemos que estamos nos auxiliando, certo? Já é alguém. Mas e depois? Depois de buscar esse entendimento da reforma íntima, de realizar as respostas dessas perguntas, quem que você vai ajudar? Busque ajudar alguém e receba os benefícios disso, as bênçãos. Realmente muitas bênçãos ocorrem na vida quando nós praticamos a caridade. E eu posso dizer isso por experiência própria. Vou contar aqui então uma história rapidamente, já que eu disse que todo mundo tem história interessante, eu também tenho, né? Pelo menos no meu ponto de vista ela é interessante. Em 2011, bom, essa história é mais difícil de contar do que eu achei que seria, mas tudo bem. Agora eu comecei a contar, né? Eu vou até o final. Em 2011, após passar por um momento de depressão, realmente que eu tinha passado, e estava já melhorando. E em 2011, acho que foi em junho, eu, como tenho uma filha, não estava trabalhando pelo meu momento de depressão, não estava então efetuando o pagamento da pensão. E fui preso, fui para um albergue. Fiquei 12 horas em um albergue. E naquele momento, os meus amigos, sem eu saber, se juntaram e fizeram um acordo com a mãe da minha filha. E então, isso aconteceu ao meio-dia, de um dia que eu não lembro agora o dia exatamente, em junho. E, enfim, passei por vários momentos que eu lembro muito bem da minha vida, que foram muito marcantes. Tem um momento até que eu considero o pior momento da minha vida já existente, mas que eu consigo lembrar hoje, sem sentir tristeza, mas identificar ele como o pior momento. E nessas 12 horas aconteceram muitas coisas. Depois que eles realizaram esses procedimentos de acordo, que eu não estava sabendo, obviamente, até onde eu sabia, eu ia lá, ficar lá 30 dias, né? Que é a prisão semiaberta, no caso de prisão civil. Então, era meia-noite, eu estava lá, o pessoal estava vendo, as pessoas estavam na cela lá, né? Também por causa de pensão. Eles estavam lá fumando e vendo o jogo, estava frio.
tava bem ruim mesmo, sabe? Pra ser bem sincero. E meia-noite bateu na porta lá a pessoa responsável daquele albergue em Canoas, que eu estava naquele momento, e disse que tinha chegado um alvará de soltura para mim. E então eu, né, saí, e era meia-noite, meia-noite e meia, chegou meu pai, chegou a minha mãe, e no caso a atual namorada a namorada que eu tinha na época, que é minha grande amiga hoje. Eu amo muito ela, vou amar para sempre. Nós somos muito bons amigos mesmo. E aí eles me contaram então de todos esses amigos que se reuniram, juntaram dinheiro e fizeram um acordo lá com a mãe da minha filha para ela assinar e conseguiram a alvará de soltura. Eu fui muito ajudado por eles, obviamente, né? Porque se não fossem esses meus amigos, teria ficado mais tempo lá. E eu percebi quando eu estava lá que eu não era forte o suficiente para aguentar aquilo. Então, naquele momento que eu percebi esse auxílio todo que eu recebi, nessa bênção, eu resolvi então fazer uma ação de caridade, uma ação solidária para arrecadar cobertores. Estava muito frio em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Arrecadar cobertores, e nós, nessa ação, nós arrecadamos o dinheiro suficiente para 250 cobertores e doamos 25 cobertores para diversas entidades aqui carentes do Rio Grande do Sul. E eu fundei então a ONG Viva la Vida. Então, naquele momento que aconteceu essa situação, aonde houve o pior momento da minha vida, eu fui auxiliado, eu recebi bênçãos, possivelmente por méritos que eu carrego comigo. E eu retribuí isso através da caridade. Fundei a ONG Viva la Vida, que até hoje nós realizamos ações, né? Então nós podemos perceber que através da caridade a minha vida deu um salto. Claro que foi um conjunto de fatores. E o principal foi a leitura do Livro dos Espíritos. É por isso que eu digo que o Livro dos Espíritos salvou a minha vida, porque em 2011 eu estava lendo o Livro dos Espíritos. Foi assim que eu consegui sair da depressão. Foi lendo o Livro dos Espíritos, realizando a reforma íntima da minha maneira, porque não tinha lido nenhum livro de reforma íntima. Esse tema é pouco abordado no Espiritismo e não havia uma maneira sistematizada de realizar, mas agora há, porque através dessa minha vivência, dessa minha transformação moral, dessa minha transformação de vida, eu coloquei no papel, eu documentei tudo, porque peguei essa minha qualidade de escrever, de gostar de escrever, e coloquei energia nisso para buscar auxiliar o próximo, enquanto, obviamente, eu me auxilio, porque a reforma íntima é algo que eu tenho que fazer durante toda a minha vida. Apesar de hoje a minha vida estar completamente diferente, eu estar de bem com a minha família, com a mãe da minha filha, com a minha filha, tudo ter sido já resgatado, restaurado, eu sei que tem ainda coisas a melhorar, obviamente. Então isso vai ser uma reforma íntima, eu vou executar durante toda essa vida, e sabe-se lá quantas vidas ainda. Então é isso que nós podemos perceber, a maneira com que o Espiritismo pode nos auxiliar na nossa vida e nos auxiliar para ajudar as outras pessoas. O Espiritismo me auxiliou porque através da leitura dos livros dos Espíritos eu tive a compreensão maior do porquê estamos aqui, como nosso objetivo e para onde vamos, e o entendimento de como que a vida funciona mais ou menos, sabe? Porque é uma verdade sempre relativa. A verdade absoluta mesmo nós não temos acesso. Mas abriu a minha consciência e eu consegui então ser inspirado por esses pensamentos, esses esclarecimentos do Espiritismo, e aplicando isso na minha vida consegui viver melhor e ter a felicidade que eu tenho hoje, que é uma felicidade relativa, porque a cada momento eu consigo ser um pouco mais feliz, graças a Deus, e a todas as pessoas que a cada dia que passa chegam na minha vida e me auxiliam para transformar a minha vida para que ela fique cada vez melhor, e que também, quando eu fico melhor, eu consigo ajudar essas pessoas a também ficarem melhor. Essa é a minha missão, talvez por isso que eu tenha passado
por essa questão, passei por coisas também, talvez no mesmo nível, mas essa história já é o suficiente então para contar como que nós podemos pegar um momento que talvez tenha sido pouco bom na nossa vida, ou como nesse caso meu foi o pior momento da minha vida, mas transformar isso em uma força propulsora do bem na sua vida, resgatando lá toda a nossa essência pura que nós temos, ou pelo menos parte dela, para ter uma vida voltada à caridade, auxílio ao próximo, ao amor ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos e buscar sempre aumentar o nosso amor próprio. Quanto mais nós nos amarmos, mais nós vamos conseguir amar as outras pessoas. E quanto mais nós amarmos, melhores nós estamos sendo. Como eu digo, se nós amarmos o máximo possível, nós estaremos sendo o melhor que podemos ser nesse momento. Toda essa reflexão... Só um momento, por favor. Tá bom. Passamos por esse momento pouco fácil, então, onde eu tive que relatar isso aí, né? Não estava no script, mas surgiu. E após passar por esse momento, nós retomamos aqui um estudo dessa nossa segunda etapa. E nós chegamos a essa frase do Chico Xavier, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então, você realizou o estudo histórico da sua vida, coisas pouco boas, coisas boas, enfim, esse é o seu momento atual. E a partir das respostas das perguntas objetivas, você vai identificar um ou mais objetivos para a sua reforma íntima. Na terceira etapa, nós vamos retomar essas respostas para você ter com clareza como identificar o objetivo da reforma íntima, mas na terceira etapa você já vai ter que ter escrito. E enquanto você escrever, você já vai ter a percepção do que você pode melhorar. E quando você entender que aquilo você pode melhorar, então você identifica aquilo como sendo um objetivo da reforma íntima que nós vamos seguir juntos até a oitava etapa. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar ali. A Gleice diz então que eu diria que não foi o mal que veio para o bem, às vezes precisamos de mudanças, mudanças essas para o bem. Eu acredito também nisso, Gleice, que nós temos que evoluir sempre e que evoluir envolve necessariamente mudanças. Então, nesse momento, para finalizar, eu vou colocar aqui um vídeo para que todos vejam. Tá? Agradeço a presença de todo mundo. Peço que peçam lá no Facebook as perguntas objetivas que eu vou enviar. Respondam, escrevam ou digitem. Participem ativamente da reforma íntima sistematizada. Nós estamos aqui vivendo um momento diferente no Espiritismo, sim, porque é um momento onde a reforma íntima está sendo realizada por uma ou mais pessoas sistematicamente. Igualmente foi codificada a doutrina dos espíritos por Allan Kardec. Nós estamos então seguindo o exemplo desse nosso grande amigo, que é Allan Kardec, que nós temos admiração, sim, porque foi um espírito que naquela vida usou a sua inteligência para deixar todo um legado para nós através da codificação de respostas, mensagens dos espíritos desencarnados. É assim então que nós realizamos a reforma íntima sistematizada, de maneira inteligente e de maneira que impulsione cada vez mais o amor que nós temos na nossa vida. E não se esqueça que você tem que ligar agora para pedir aquele perdão. Certo? Vou colocar o vídeo aqui.
Pois é, Amanda. Pouco fácil, né? Mas com certeza nós vamos conseguir. Não há desafio que nós não consigamos vencer, mesmo que nós não tenhamos vencido ainda. Estou tentando aqui colocar. Um momento. Já está dando aqui. Vamos lá. Ah, tá. Lembrei agora aqui. Isso. Ei. Ei. Sabe que dia é hoje? Sei. E qual é? É sábado. E você sabe o que você faz hoje? Sei. O quê? Basquete. Você quer jogar basquete? É? Quero. Tá legal. Então depois vamos vender uns scanners de densidade óssea. O que você acha? Quer fazer isso? Não. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh! Muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, mano. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Então, nós possivelmente alguém já assistiu essa cena no YouTube mais completa, né? Mas essa é a mensagem então que nós tínhamos para hoje. E desejamos que todos tenham uma excelente noite, uma noite muito calma, com paz na consciência e a certeza que trilhar o caminho do bem é sempre o melhor caminho para a nossa vida e que a felicidade ela vem pouco a pouco a cada ação pequena que nós realizamos na nossa vida. Boa noite a todos e até a próxima.